Nossa entrevista a partir de agora é com o secretário municipal de Planejamento de Teresina, Marco Antônio Aires. Nós vamos tratar do programa Minha Casa Minha Vida, programa de habitação que vai contemplar mais de 1.000 famílias com novas unidades habitacionais aqui na capital. A Prefeitura divulgou na segunda-feira a lista hierarquizada. Alguns inscritos que não aparecem nessa lista questionam, inclusive buscaram aí entrar com recurso. Ontem uma movimentação grande nos arredores do Palácio da Cidade, muita gente com dúvidas ainda sobre os critérios, sobre a forma de que essa seleção tem sido realizada. E para esclarecer todos esses pontos e fazer uma análise do programa até o momento, o secretário Marco Antônio Aires vai conversar conosco. Bom dia, secretário, seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Já começo pedindo para que o senhor faça uma análise de todo esse processo até aqui, né? A Prefeitura tem seguido as etapas, inclusive com a orientação que é dada pelo governo federal para a execução do programa aqui na capital. Bom dia. Bom dia, Natanael. Bom dia, ouvintes da TV e rádio O Dia. Com prazer que estou aqui e para dar uma explicação sobre esse processo que está havendo agora de seleção das 1.008 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Então vamos do começo. Esse programa é um programa financiado pelo governo federal, via Caixa Econômica Federal do Piauí, onde nos é dado a obrigatoriedade de fazermos a seleção e entregar para a Caixa os selecionados. Ao abrirmos as inscrições online, quer dizer, que são autodeclaratórias, apareceram 102 mil pessoas. São pessoas que sentam na frente do computador, do tablet, e fazem do próprio punho, digitam aquilo que lhe é indagado no questionário. Se informações verídicas ou inverídicas, quem vai corrigir tudo isso automaticamente é o sistema. Então, da primeira corrigida que foi dada, a primeira vassourada que se deu, nós identificamos 52 mil pessoas que estavam com o CAD único acima de 2 anos, já caduco, e sem CAD único. Então, ficaram 49 mil. Foi o primeiro, vamos chamar, corte que foi dado, de 50, primeira seleção. Foi primeira seleção, houve um corte de 52 mil pessoas, sobrando 49. Na segunda, que você vai ver, que é a situação de moradia da pessoa, que são 4, 5 critérios, saber se o cara mora em meio de rua, se o aluguel que ele paga, se ele ganha até R$ 2.850, se o aluguel que ele paga compromete mais de 30% da renda dele, da renda familiar dele, e se ele mora de aluguel. Então, passou aí, quando você faz essa triagem, isso aí caiu para 22 mil pessoas, que são essas 22 mil que foram hierarquizadas, vamos chamar assim. Aí, em cima desse pessoal que ficou, dos 22 mil, você usa aqueles 10 critérios do Ministério das Cidades, imposto pelo Ministério da Cidade. Mãe solteira, mãe vítima de violência, pessoas idosas, pessoas que têm doenças graves, né, tipo câncer, tipo doenças, microcefalia, doenças graves, quilombolas. Aí você vai, são 10 critérios que você começa a triar. Vou dar um exemplo aqui. Idoso, nós tivemos 995 idosos, dentro desses 22 mil, 995 idosos. Então, quando o cara ficou nos 995 para os 22 mil, mas na verdade só 5% de idoso terá direito a entrar. 5% são 50 casas. Tu tem que tirar 50 dos 995. Então, os 800 e poucos que sobraram ficaram resistentes e foram reclamar. Quer dizer, é o famoso recurso. Mas o recurso é o seguinte: eu sou idoso, eu tenho direito à casa, que eu estou dentro dos critérios. Sim, mas eu sou idoso, mas por que é que você ficou fora? Aí vai lá, fora porque tem um idoso como você que mora no meio de rua. Você mora com seus filhos, então quem é que tem prioridade? É o idoso que é mulher, é o idoso que é mulher e que mora no meio de rua, ou que é o idoso que tem vulnerabilidade
social. Então, na uma série de prática, coisas. secretário, estar dentro dos critérios estabelecidos não garante a presença realmente de fato dentro do número de casas disponíveis. Não, é isso? porque você tem vários, você tem 10 critérios, certo? Você está dentro de um dos critérios. Aí, como existem, vamos supor, 10 concorrentes por uma vaga, você vai ter que filtrar desses 10 aí os outros critérios, colocar no outro critério. Como eu te falei, o idoso que mora no meio de rua e a mulher tem prioridade sobre o idoso que não mora no meio de rua, mora com a família, com os filhos, e é homem, por exemplo. Então, aí esse aí fica para outra vez, para outro chamamento. E dizer para esse pessoal que ficou de fora, que não foi classificado agora, que nós teremos, eles vão ser aproveitados em outra seleção de casas que vai aparecer logo em seguida, porque nós temos 2.800 casas para ofertar, também do programa Minha Casa Minha Vida, para serem sorteadas para 2026. Essa seleção de construtoras e tudo já está sendo feita na Secretaria de Planejamento para que aprovação, aliás, dos projetos e dando continuidade àquela explicação das etapas que a gente comentou agora para 2026, depois que a gente selecionou as 1.008 unidades habitacionais, esse pessoal vão ter que comparecer, aí presencialmente mesmo, levando a documentação comprobatória de renda, comprobatória de moradia, comprobatória de aluguel e comprobatória daquelas declarações que ele colocou na sua autodeclaração. É aí que o cara vai ser apanhado ou não. Quer dizer, depois disso, ainda vamos mandar para a Caixa Econômica os 1.008 selecionados e ele passará pelo critério, vamos supor, financeiro. A Caixa vai olhar o estado dele, se ele é inadimplente, se ele tem outra casa lá no Rio Grande do Sul. Quando eles fizerem o cruzamento disso, o cara pode, inclusive, ser desclassificado aí também. Secretário, o senhor falou aí que ao se iniciarem as inscrições, 100.000 pessoas se inscreveram, logo em seguida, na primeira averiguação, somente 50 ficaram se enquadrando, mas lá na frente apenas 20.000 pessoas eles estão ali mais ou menos aptos. Eu pergunto ao senhor, o poder público tem o real número do déficit habitacional da cidade? É alto, é médio? E dos próximos anos, dá para solucionar, amenizar, equilibrar esse déficit habitacional aqui em Teresina? Olha, deixa eu te contar aqui, eu trabalhei no terceiro mandato do Firmino, né? 2013 a 2020, nessa área de habitação também. Naquela época eu era secretário da Sendu. E nós sorteamos 18.000 unidades habitacionais. 18.000, entregamos 18.000 unidades habitacionais. Naquele tempo, o déficit habitacional da cidade de Teresina era constatado pela Prefeitura e pelo IBGE em torno de 31.000 habitações. Naquele tempo. Quer dizer, 2020, quando a gente saiu, tem quantos anos? 5 anos. Então, hoje, você viu aí, a gente fez uma seleção, abrimos uma inscrição, inscreveu 102.000 pessoas, quando você filtrou, deu 22.000 pessoas. Tem pessoas que precisam, que não tiveram oportunidade, que não quiseram e tudo mais e tal. Então, o número hoje da Caixa Econômica e da Prefeitura gira em torno de 40.000 unidades habitacionais de déficit habitacional em Teresina, 40.000 pessoas. É um número razoável, compatível com aqueles 31.000 daquele tempo. Por quê? Porque pessoas daquela época que eram menores já ficaram adultos, maiores, casaram-se e precisam de uma casa para morar. Mas não significa dizer que ele vai ter a casa, porque na frente dele tem pessoas que têm, pelos critérios, mais direito do que ele. Secretário, e qual é o planejamento, inclusive a médio prazo, né, já que a gente tem uma gestão de 4 anos, estamos no primeiro ano da gestão, como é que está o planejamento, então, da Prefeitura, junto ao governo federal e a outros programas no que diz respeito à construção de imóveis a serem destinados, né, para, de certa forma, tentar reduzir esse déficit habitacional? Qual é a previsão, o planejamento da Prefeitura para os próximos 4 anos no que diz respeito à construção dessas moradias? Olha, meu caro, vendo a situação que estava,
a situação é razoável, porque nós entregamos aquelas 18 mil casas até 2020, durante o período de 13 a 20, nós entregamos 18 mil unidades. E passaram 5 anos sem entregue nenhuma casa. Voltou novamente agora com 1.000 casas. Para o ano que vem, 2026, existe já confirmado 2.800 casas para serem entregues. Mas uma casa custa R$176 mil, ou 174 mil. A casa que eu falo são moradias, um apartamento, no caso aí são um apartamento de 40 metros quadrados, 176 mil. O poder público municipal não pode financiar isso aí, não tem recurso para financiar. Você bota, por exemplo, um programa desse, um exemplo, no orçamento popular, ele engole fácil, é engolido facilmente por uma dezenas de casas dessas aí já consome todo o disponibilizado no orçamento popular. Então isso tem que ser com recurso do governo federal mesmo. É trabalhar junto à bancada federal do Piauí para que o governo federal coloque mais unidades habitacionais em Teresina para a gente dar um passo adiante e diminuir esse déficit. Agora, secretário, me chamou a atenção sobre essa questão do valor. Ontem, lá no Palácio da Cidade, o prefeito Silvio Mendes falava que na sua primeira passagem pelo município de Teresina, uma unidade habitacional dessa custava aproximadamente R$17 mil. Hoje, nessa faixa de 174 mil. O que foi que mudou? Por que esse valor da unidade habitacional cresceu tanto? É proporcional, inclusive, à questão inflacionária, as correções do período, ou o que foi que aconteceu de fato, secretário? Na verdade, eu assisti a entrevista do prefeito e vi quando ele se referiu, eu sabia desse número, porque eu fui secretário do Silvio, não nessa área de habitação especificamente, mas foi na época do governo da Dilma, né? Quando o Silvio era prefeito pelo segundo mandato dele, 2008, por aí. Tem quantos anos? Ainda era Lula, o segundo mandato Lula. 17 anos. 17 anos. Naquele tempo, uma casa que a gente construía na prefeitura, são aqueles programas de morar melhor, era em torno de R$17 mil mesmo. Então, inflação, uma série o mercado mudou, o padrão de construção mudou também, está 174 mil. Isso é o mercado, a lei do mercado. Mão de obra, né? Vamos supor assim, esse orçamento e esse pagamento é feito diretamente da Caixa Econômica Federal, que é expert em construção. Ela tem uma tabela de preço, que é o SINAP, altamente qualificado e estudado e atualizado. Atualmente, o orçamento da Caixa para esse tipo de construção é R$174 mil, dá R$4 mil o metro quadrado. O padrão da casa em si tem sido, na sua avaliação, o fator predominante para que esse valor se cresça tanto? Porque as primeiras unidades habitacionais eram muito simples, era chão batido, não tinha reboco, o banheiro era uma coisa muito simples. Hoje a gente vê que uma casa popular entregue pelo poder público às pessoas tem uma situação mais interessante, o banheiro mais organizado, tem uma cerâmica, não somente o piso bruto, há o reboco. Em alguns casos a casa é entregue toda murada, e isso também favorece a elevação do preço dessa unidade? Você matou a charada, bem aí. Você vai sexta-feira, vão ser entregues, não desse lote aí de 1.008 unidades. Isso é Minha Casa Minha Vida associação. A prefeitura entrou nessa história aí com o terreno e com repassou 6 milhões para esse investimento. Sexta-feira vem o ministro Wellington Dias e o ministro Jader Barbalho, que é o ministro das cidades, entregar, aliás, 132 unidades habitacionais no conjunto Dilma Gonçalves, que fica lá naquela região do Jacinto Andrade. O padrão da casa lá é um espetáculo. Quer dizer, casa de piso cerâmico de alta qualidade, revestimento acústico e tal, quer dizer, e com muros e com terrenos maiores, são de qualidades superiores, realmente. Secretário,
essas unidades habitacionais, nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida, há sempre um debate a respeito da questão da própria urbanização, ocupação da cidade, alguns conjuntos habitacionais construídos mais distantes do centro, que dificulta levar serviços públicos até lá. Onde é que essas unidades habitacionais vão ser construídas? Já há uma definição e a Prefeitura tem trabalhado nesse sentido de trazer a população de volta para mais perto dos centros, dos locais onde há a prestação de serviços públicos. É uma política de habitação que tem sido estudada também no município? Boa pergunta sua. Durante um dos, vamos supor, dos erros que nós cometemos na Prefeitura, na época dos governos anteriores, foi de não exigir que as áreas fossem próximas a equipamentos públicos, escola, hospital, creches, linha de ônibus, essa história toda. Quer dizer, você tem, por exemplo, como exemplo, né? Aquele conjunto habitacional perto de Demerol Lobão, que fica no município de Teresina. Eduardo Costa. O Eduardo Costa fica lá perto da penitenciária. Então é totalmente isolado. Quer dizer, foi liberado para ser construído lá, isso não vai mais acontecer. Quer dizer, desde da implantação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o PDOT, a gente limitou, certo, isso aí, e é um consenso entre a Prefeitura e Caixa Econômica. Não, você é empreendedor, não traga para a Prefeitura, está sendo analisado agora 39 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida para o ano que vem. E a regra número 1 é essa aí, você tem que estar próximo de equipamentos públicos, linha de ônibus, hospital, escola, para poder a Prefeitura não ter que esticar isso aí por conta da cobrança que vem depois. Então, condição sine qua non para que o loteamento seja, aliás, o empreendimento seja aprovado e dado continuidade. Inclusive empreendimentos privados também, né? Empreendimentos privados. Por exemplo, nós temos, mudando assim um pouco vamos supor, de faixa. Por exemplo, você tem esses condomínios de luxo aqui em Teresina. Então, tem condomínios querendo se instalar aqui em Teresina em áreas fora da zona urbana. Meu amigo, a Prefeitura não deixa. Por quê? Porque querendo transformar aquele núcleo urbano, aí daqui a pouco você aprova aquilo ali, daqui a 10 anos os caras estão querendo linha de ônibus para lá, estão querendo coleta de lixo, que é a obrigação da Prefeitura. Colocar iluminação pública, dar manutenção em iluminação pública, e uma série de escola e tudo mais e tal, exigência de tudo isso aí, sem ter condição. O município tem sua limitação de orçamento, e a gente não pode estar abrindo precedente para esse tipo de coisa. Secretário, a habitação, sem dúvida nenhuma, é o tema do dia, mas a gente não pode deixar de aproveitar a sua presença aqui para tocar em outros pontos também que impactam diretamente na vida do teresinense. E um deles é exatamente essa questão do déficit financeiro da Prefeitura, um assunto que se arrasta, acho que desde a transição até agora, o próprio prefeito Silvio Mendes pauta muito, o senhor como secretário de Planejamento, como é que está hoje o diagnóstico da questão das finanças da Prefeitura e o que a gente já tem de transparente em relação ao déficit, inclusive tema de uma CPI que a Câmara Municipal, né, abriu lá no Parlamento para estudar. Qual é o olhar que o senhor tem hoje? Quais são as informações que o senhor tem em relação, de fato, a esse déficit da Prefeitura? A situação melhorou bastante. A gente está devagarzinho equilibrando as contas da Prefeitura. Como é que se equilibra uma conta? Você deixa de gastar aqui, com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas que não levam a nada. Como é que se diz? Você vende o almoço para comprar a janta. É o que nós estamos fazendo até agora na Prefeitura. Você não está vendo nenhuma obra pequena na Prefeitura ser tocada. Nós estamos fazendo 4 obras grandes, mas com recursos federais, que é a Via Sul, que é a Galeria do Bairro São Pedro, que é 100 milhões, a Via Sul, que é 80 milhões, tem a Galeria do Torquato Neto, mas tudo com obras da OGU. A Galeria do Torquato Neto está sendo terminada a licitação e da ponta da universidade também que está em licitação. Quer dizer, isso aí tudo, se somando, dá 500 milhões de obras. Então, tranquilo, isso aí a gente faz e toca, porque estava tudo parado.
Agora, as obras pequenas, você não vê asfalto na prefeitura, a gente não está executando recapeamento asfalto, porque não tem dinheiro. Então, nós estamos deixando de gastar para poder juntar. A prefeitura, quando nós saímos em 2020, a prefeitura tinha o Capag-A. Então, você conseguia contrair um empréstimo, uma capacidade, Capag é a capacidade de pagamento ou de endividamento. Então, a gente conseguia tomar empréstimo a juros próximo do CDI. Esse último empréstimo que foi feito pela prefeitura gerou um endividamento de 500 milhões de reais a um juro de 165% do CDI. Quer dizer, você multiplica por 1,65 o CDI, que é 15%, dá 24,5% ao ano. Então é um absurdo um negócio desse. Nós estivemos em Brasília, junto à diretoria da Caixa do Banco do Brasil, mostrando do exagero da cobrança desse juro alto. O Banco do Brasil disse que, infelizmente, o risco era grande, você perdeu a capacidade de negociação e o Tesouro Nacional não avaliza para pessoas, para governos, para entidades públicas que não estejam no Capag B ou C. Então, a gente está tentando e vamos conseguir, no final do ano, voltar a Capag B para melhorar isso aí. E estamos nas tratativas de coisa. Quanto ao déficit de 3 bilhões de reais, é quando você soma os débitos do exercício anterior, com débitos com terceirizados, com débito com conta de lixo e tudo mais, com débitos de empréstimo, tá certo? Eu vou te fazer uma conta bem ligeirinho para tu ver. É o seguinte, a prefeitura arrecada 235 milhões em média por mês para pagar a conta de custeio. O custeio da folha, só da folha de custeio, sem levar em conta a folha da Secretaria de Educação e da Fundação Municipal de Saúde, são 120 bilhões. A folha com recursos do Tesouro Estadual, certo? Com recursos próprios. Então, você pega 20 milhões do lixo, vai somando aí, 20 milhões do lixo, você pega 6 milhões do Futrans, tu pega 32 milhões, a prefeitura está pagando de juro por mês. São dívida pública, tá certo? Tu pega isso aí. Quando você soma tudo, vai dar em torno de 215 milhões de reais. Bem próximo das receitas. Bem próximo da receita. Então, você não tem dinheiro para investimento. Então, o que é que você estava terceirizado? Você está gastando 22 milhões de terceirizados por mês. Quando a gente deixou a prefeitura, a conta era 10 milhões, era metade, certinho, de terceirizado. De fato, Agora, é um orçamento, enxugada, um orçamento apertado, secretário, mas a gente sabe que tem serviços básicos que são essenciais e precisam ser prestados de forma eficiente. Estão sendo prestados. Questão da coleta do lixo, questão da saúde, principalmente na questão do lixo, hoje há um problema, né, na cidade, principalmente em relação entre a prefeitura e a empresa, né, o próprio prefeito reconheceu ontem que a empresa tem gerado alguns problemas na prestação desse serviço, mas do ponto de vista financeiro, tem como arcar com esse serviço, né? A prefeitura está rigorosamente em dias com a empresa de lixo. A história do lixo é o seguinte, eu conheço bem, eu posso falar com propriedade, que eu trabalhei 8 anos nisso aí. Quando a gente trabalhava lá, de 2013 a 2020, a gente, no final do ano, em novembro especificamente, obrigava a empresa a contratar uma empresa de pesquisa, um instituto de pesquisa indicado pela gente. Quer dizer, você escolhia qualquer instituto desses bons, amostragem, Datamax, não sei o quê, para poder fazer uma pesquisa sobre a oferta de serviço da prefeitura, a qualidade de serviço. O lixo, durante 8 anos, era o primeiro colocado. Segundo lugar, iluminação pública. Terceiro lugar, vinha a história do asfaltamento, depois a educação e tudo mais. Então, tem até explicação por que a educação não era a primeira. Porque nem todo mundo tem filho estudando no colégio público, municipal. Mas o lixo passa na porta de todo mundo e a iluminação pública. Então, você avalia o que está na frente do seu nariz. Então, quando a gente assumiu, e eu dizia para o Silvio, digo, olha, se a gente ganhar a eleição do município, nós vamos merdar um bocado de coisa que não é bom para a gente, para o gestor. Uma delas é essa herança
costume, né? Do costume, do hábito. Por exemplo, trocar a empresa de lixo pela empresa que não tem lastro financeiro para bancar o serviço, e ela vive aquela história, vendendo o almoço para comprar a janta. Quer dizer, ela está querendo trabalhar com dinheiro adiantado da prefeitura e ninguém faz adiantamento. Nós pagamos rigorosamente em dias. Então, por exemplo, ela só paga o fornecedor, algum fornecedor, se receber da prefeitura. Tudo bem, mas está devendo fornecedor na praça aí. Então, o fornecedor se encolhe para trabalhar porque não tem a certeza que vai receber o recurso. Então, enquanto a gente não editar, colocar em prática o edital definitivo com empresa de porte, que seja do ramo, que tenha recurso, tenha lastro para passar 2 meses, 3 meses sem receber recurso e bancar, que tenha capital de giro, você não consegue resolver isso aí. Mas já há um prazo, secretário, para essa licitação definitiva? Quando é que deve sair? Final de agosto vai ser lançado o edital, né, definitivo, que são os prazos de comprometimento da gente com o nosso cronograma e com a própria justiça, de lançar o edital definitivo. O problema todo é que a empresa fica entrando na justiça e postergando o contrato. Para tu ter uma ideia, o contrato dela encerrou no dia 3 de junho, se eu não me engano, desse contrato emergencial, que a gente era para estar com outras empresas trabalhando mesmo emergencialmente, mas você tinha a opção de ter outras qualidades de serviço, e a justiça obrigou que a gente continuasse com essa empresa até sair o edital definitivo. Qual deve ser o valor global dessa licitação do lixo? Quando nós, assim, é um detalhe importante, quando a gente assumiu, quando o Silvio ganhou a eleição, houve a equipe de transição para poder investir na prefeitura para saber como é que andavam as coisas, fazer a transição. O lixo, a conta do lixo era 23, 24 milhões que estava se pagando por mês. No primeiro mês nós baixamos logo para 18. E continua 18, 17, 18 milhões a conta mensal do lixo. A gente economizou bem aí. É o aperto que eu estava te falando. 5, 6 milhões de reais por mês. Quer dizer, isso aí é o que faz o enxugamento da máquina pública que nós estamos fazendo. A prefeitura hoje já está em outro padrão, adiantando para vocês. O Banco do Brasil já está conversando com a gente para rever essa história pelo menos diminuir a taxa de juros e refinanciar esse pagamento desse BB500 aí, que foi um absurdo. Ainda sobre o déficit financeiro, secretário, o ex-prefeito Dr. Pessoa, ele coloca que muito se fala que todo esse déficit se sobrecaiu sobre a gestão dele, no entanto, ele alega que não, que é de gestões passadas, e que o único erro que ele cometeu foi de não tornar público a real situação em que ele recebeu as finanças da cidade. O senhor fez parte de gestões anteriores, e aí eu queria que o senhor pudesse estar fazendo uma análise sobre essa questão, essa fala do ex-prefeito Dr. Pessoa. Não, para ser justo, o pessoa está falando certo. O débito financeiro da prefeitura não é só a prefeitura é impessoal. Ela não tem esse negócio. Os débitos são de gestões anteriores, tá certo? De gestões anteriores. Por exemplo, Lagoa do Norte, um exemplo. Foi feito na época que o Silvio era prefeito, foi assinado o contrato, e esse programa rolou até a gestão do Pessoa, quando ele não ligou para o programa e o Banco Mundial foi embora daqui. Foi embora, mas a conta ficou para ser pago. Então, isso é uma conta da época do Silvio, do Firmino e tal, o programa Lagoa do Norte, mas o programa não foi contemplado 100%, foi contemplado, acho que pela um pouco mais da metade, e o banco não quer mais saber de Teresina, porque abandonaram o programa Lagoa do Norte, a gestão anterior. Aí é questão de gerenciamento. Secretário, pelo panorama, o senhor demonstra de fato, pelo menos no momento, é quase inviável a gente imaginar investimentos com recurso próprio da prefeitura, tendo em vista que ela ainda busca esse equilíbrio financeiro. E para investimentos, de fato, a prefeitura teria um outro caminho? Tipo, hoje ela está em uma situação, de repente, de fazer uma operação de crédito, fazer um empréstimo para ver se consegue voltar a tocar obras no município. Afinal de contas, a gente sabe que o município precisa de obras. O senhor citou questão de asfalto e outros investimentos que hoje não estão sendo feitos, porque a prefeitura ainda precisa alcançar esse equilíbrio. Qual é o planejamento, o pensamento da prefeitura para voltar, de fato, a fazer investimentos na cidade? Com toda essa situação que eu te falei, a gente já está equilibrou já as contas da prefeitura, e esse segundo semestre a gente já começa, vamos supor, sair do vermelho. Tá certo? Agora, investimento grande tipo asfalto. A gente gastava na época do Firmino aí,
A gente gastava 50 milhões de asfalto por ano. Inclusive, quem executar esse asfalto era a gente, lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Sendu. Nós temos usina de asfalto próprio, o asfalto lá fabricado é 20% mais barato do que o asfalto contratado, e nós temos usina nova, duas, uma usina antiga e uma usina nova, bem novinha, para fazer asfalto aí. Agora, só se consegue com operações de crédito, como você falou, que a Prefeitura não tem a irresponsabilidade de entrar na operação de crédito ajude de 165%, 150% do CDI. Nós estamos enxugando, saindo do Capag C para o Capag B, aí nós temos condição de conseguir empréstimo a, sei lá, a 10% do CDI, certo? Aí você melhora muito, aí você pode entrar numa operação de crédito dessa. Secretário, agora, emendas parlamentares, relação com a bancada federal, tem sido um caminho, a busca de recursos nos ministérios e a própria relação também aqui com o governo do Estado. O prefeito esteve reunido essa semana com o governador Rafael Fonteles. A Prefeitura tem buscado essas alternativas também para tentar captar recursos para, não só para o custeio, mas também para novos investimentos? Pois é, você falou bem, o Silvio está aberto, parecido com a conversa do Lula com o Trump lá me lembrei agora. Né? Está aberto a negociar. A negociação. Ele teve com o Rafael Maia a sintonia muito melhor. Né? O Silvio se sintoniza muito bem com o Rafael. Eles têm o mesmo pensamento comum pelo bem da cidade, pelo bem da população. E estiveram lá falando sobre encontro de contas, negócio de ISS, de ICMS, e a própria saúde também foi discutida lá. Eu não participei do encontro, mas conversei com o Silvio, a conversa girou em torno disso aí. E ficou depois de ser no encontro entre os dois procuradores gerais para poder fazerem esse balanço aí de quem deve a quem, né? Mas a gente tem um saldozinho para receber do governo do Estado. Mas emenda parlamentar é um negócio pontual, né? Quer dizer, a gente tem brigado e pedido aos parlamentares do Piauí, no caso, nossa bancada, o prefeito está aberto para qualquer deputado sem cor partidária que queira colocar recurso dentro da Prefeitura de Teresina com a finalidade decente, que eles têm essa intenção, na saúde, na educação, a gente está aberto para isso, mas são emendas pontuais. Por exemplo, nós temos uma ponte aqui do Pote Velho. Essa ponte do Pote Velho, é bom que se comente aqui para vocês ficarem sabendo. Essa ponte ela foi projetada, orçada, licitada para ser construída naquela Domingo Jorge Velho, aquela rua que é o binário daquela ponte Mariano Gaioso, que é Mariano Gaioso, no caso, iria para a Codip e a outra viria da Codip, certo? É uma obra importantinha, um binário importante. Com o dinheiro da OGU depositado em conta da Prefeitura, 24 milhões. Perdeu. Deixaram de fazer a concorrência, a obra foi embora, o dinheiro foi perdido. Então é uma obra, é um recurso que um deputado só não, mas você junta uma bancada e coloca dinheiro lá dentro, a gente faz a obra. A obra hoje está orçada como você falou em inflação, essa obra está orçada hoje em 65 milhões de reais. Esse diálogo do prefeito com o governador, com os membros das bancadas estaduais e federais, ela vai se estender à bancada municipal, que a gente já tem surgido aí parlamentares vereadores com uma voz assim já mais forte, mais contundente em oposição à gestão municipal. Como é que o prefeito vai fazer para poder dialogar ainda mais com o parlamento municipal? O prefeito sempre tem dialogado. Você da imprensa jornalista deve ter observado e deve ter notado. O Silvio recebe todos os vereadores na prefeitura, nós tivemos lá na prefeitura visitando o Enzo, o presidente Enzo, e a última vez que eu me recordo, foi quando saiu essa história do déficit habitacional. Ele juntou todos os vereadores que quiseram ir na prefeitura para mostrar e entregar a planilha e a justificativa desse valor de que não existe nenhum acirramento de ânimo nem nada, não. Acho que é tranquilo. Não tem problema nenhum com a Câmara, não. Existe a parte política, quer dizer, cada vereador tem seu partido, né? Nós temos o nosso partido também lá,
Mas temos a nossa estamos formando direitinho a nossa bancada, sem problema nenhum, não tem nenhum acirramento e nenhuma... Secretário, um outro setor que obviamente demanda uma ação, vamos dizer, mais rápida da prefeitura e que envolve diretamente a questão do planejamento urbano é a mobilidade, né? A gente sabe que hoje é um serviço que é um setor que enfrenta uma crise há vários anos. Como é que está hoje lá dentro da prefeitura um planejamento no sentido de tentar buscar uma solução para essa questão do transporte público coletivo na cidade? É um setor que o empresariado também demanda muito por recursos, né, por meio de um subsídio, que a gente sabe que é sempre a pauta quando os empresários do setor querem discutir as melhorias no sistema. Como é que o senhor tem acompanhado essas discussões? Como é que estão as discussões hoje internas lá na prefeitura em relação a isso? Olha, a gente sempre, do feitio do Silvio, no nosso feitio também, que a gente faz parte da equipe dele, trabalhamos junto há 20 anos, a gente só faz a coisa com embasamento técnico. A gente não faz as coisas de oitiva porque acha, de supetão, não. Então o Silvio contratou uma empresa que tem à frente o doutor Santana, que é um cara que fez o plano diretor de transportes públicos de Teresina, e ele está fazendo um estudo para mostrar qual é o caminho e quais são as opções para você fazer um upgrade no transporte público de Teresina. Na verdade, convenhamos aqui, e nós somos de Teresina e somos estamos atentos ao que acontece em torno da gente. Nós tivemos uma crise do Covid, quando a gente teve a crise do Covid, foram suspensas uma série nós tivemos restrições a uma série de atividades, inclusive o transporte público. Então, o pessoal que usava o transporte público foi atrás de se virar, ir atrás de outro meio de transporte. Por exemplo, Uber dividido por 3, comprar moto que você compra com uma prestação barata. Então, para você conquistar esse pessoal de volta, quem vai me dizer isso aí, quem vai nos dizer isso aí, o percentual que voltará ao sistema vai ser, ou mais ou menos, ou ao mesmo tempo, vai ser o estudo que o professor Santana está fazendo, né? Porque é um resgate do transporte público, mostrando confiança e dando confiança ao transporte. Na verdade, as estações foram todas deterioradas, vão ter que ser consertadas, vai voltar ao modo operandi original, sim. Agora, com a mesma qualidade, não sei. Vai depender muito de orçamento e vai depender muito do estudo que ele vai trazer. Secretário, nosso tempo está chegando ao final, quero agradecer ao senhor pela presença. Só retomando o assunto Minha Casa Minha Vida, reforçar aqui que os recursos seguem até o domingo, é isso? Os recursos serão feitos até domingo, via online. Ontem faltou energia na prefeitura, só que, dando uma explicação, faltou energia na prefeitura. Naquela hora que nós nos encontramos lá, você tinha energia naquela sala ali, porque tinha gerador ali no Salão Nobre. No Salão Nobre ali. Mas no resto do bloco da prefeitura, faltou energia no centro ali, e nós ficamos sem energia durante um bocado de período. Então, houve problema no atendimento com o pessoal, e aí as senhas que sobraram, que não deu tempo o pessoal ser atendido, estão sendo atendidos agora de manhã lá na Sencasp. Obrigado, secretário, pela presença aqui no nosso estúdio. Volte sempre, prazer sempre recebê-lo, né? Agradecê-lo pela disponibilidade sempre de trazer essas informações para a nossa audiência. Esperamos que o senhor retorne também com boas notícias em breve. Se Deus quiser. Muito obrigado aí pelo convite, estaremos sempre atentos e disponíveis. Obrigado, secretário Marco Antônio Aires, secretário municipal de Planejamento.